Bom dia, amigos. É sempre muito bom estar aqui com vocês. Confira os assuntos de hoje. Conheça a Fazenda Carnaúba, um modelo de gestão e alta produção na pecuária leiteira. Produzir vinho com grife própria é uma boa saída para o pequeno produtor. Empresa colhe bons frutos apostando na agricultura de precisão. Uma frutinha imbatível em vitamina C, e não é a acerola. Começa agora para todo o Brasil o programa Revista Rural, a sua revista eletrônica do agronegócio. A produção de vinho, tanto de mesa como de vinhos finos, tem se mostrado uma boa opção de negócio para a agricultura familiar. Ter um rótulo próprio hoje pode ser um grande diferencial no mercado. Do plantio das uvas ao armazenamento nos tonéis, a produção de vinho é uma atividade bastante realizada no Brasil. São diversos tipos, cores e sabores que estão à disposição de quem aprecia essa bebida. Dessa forma, desde 2005, Alberto Bassani, proprietário da Vinícola Bassani, localizada no município de Fagundes Varela, no Rio Grande do Sul, produz de forma familiar seus rótulos, a fim de proporcionar ao mercado mais opções para consumo. A nossa empresa se baseia na atividade familiar, né? Nós temos uma propriedade de 13 hectares, sendo que 6 deles são plantados como parreirais, nos quais a gente faz o nosso vinho e parte da nossa produção também é adquirida de terceiros, né? Os tipos de uvas que nós não possuímos, nós adquirimos de terceiros. A nossa empresa iniciou em 2005, foi assim uma pesquisa de mercado, achamos que tinha espaço para a gente entrar, e o meu filho na época tinha recém-cursado o curso de enologia, então nós já tínhamos os parreirais, tínhamos o responsável técnico e achávamos que tinha espaço no mercado para trabalhar. Tivemos que fazer um investimento bastante alto, né, para as nossas possibilidades, fizemos alguns financiamentos e a gente vem trabalhando de lá para cá para conseguir pagar esses compromissos e se manter no mercado. Nós produzimos vinhos de mesa, são de uva Niagara, uva Lorena, uva Isabel e Bordeaux. E produzimos vinhos finos, né, de uva Cabernet, Merlot e espumantes, Moscatel e Brut. Produzimos em torno de 100 mil litros, sendo que em torno de 20, 25 mil de vinhos finos e cerca de 80 mil de vinhos de mesa. Mas nem sempre o vinicultor trabalhou neste ramo. Antes de criar sua vinícola, Alberto era bancário e a adaptação à nova realidade ocorreu naturalmente. Chegou a certa altura que nós decidimos investir nas parreiras, nos parreirais. E aí sim, a partir daí, começou a surgir a ideia de ter uma vinícola, né? Mas foi uma coisa que surgiu, né, durante a minha trajetória, porque antes disso eu tinha uma outra atividade, que era a atividade de bancário, né? Foi uma adaptação natural, né? Meus filhos já entraram na atividade direto, né? E eu e a minha esposa nos adaptamos a isso, né? A minha esposa não trabalhava antes, né? Tinha atividade doméstica apenas, e aí a partir daquele momento passou a se envolver, né, principalmente na comercialização. E tem sido uma coisa interessante, a gente gosta do que faz, né? A gente faz isso com prazer, né? Pensando no futuro e no trabalho da agricultura familiar, alguns esforços e desafios surgem no caminho do produtor, que busca maior espaço mercadológico e formas de atingir novos consumidores. Nos vinhos finos, enfrentamos a concorrência de vinhos importados, que quase que predominam no país. E nos vinhos de mesa, a gente enfrenta uma concorrência grande de várias empresas que estão nessa atividade, né? E nós procuramos trabalhar com qualidade, né? E aí a gente enfrenta às vezes problemas de preço por empresas que têm uma qualidade talvez não tão completa como a nossa. Mas são principalmente essas dificuldades, né? A competição de mercado que é disputado, né? Aliás, como tudo, mas especialmente nos vinhos ela é muito disputada, né? Nós temos assim, enfrentamos uma concorrência muito forte, né? A gente quer expandir nosso campo de trabalho, né? A gente já vende alguma coisa pela internet, né? Mas a gente pretende ampliar isso
para que a gente possa vender para todo o país, né? Então a gente vende já alguma coisa, né? Um pouco timidamente, mas a gente pretende investir mais nesse segmento, né, do comércio eletrônico para poder chegar mais fácil aos nossos clientes. Com as medidas de isolamento social impostas pela pandemia do novo coronavírus, os eventos do agro tiveram que encontrar novas formas para serem realizados neste ano de 2020. Com a AgriShow, uma das feiras mais tradicionais e importantes do circuito, não foi diferente. Realizada de maneira 100% online, a AgriShow Experience, nome dado à edição, contou com uma programação repleta de atividades, como por exemplo, webinários, entrevistas, dicas de produtores rurais e outros conteúdos, realizados por especialistas e empresas do setor. Produtores rurais de todo o Brasil e profissionais do ramo puderam, em um mesmo ambiente, acompanhar os eventos de conteúdos diversos, além de encontrar soluções para o seu dia a dia no campo, trocar experiências com outros participantes e até mesmo iniciar negociações na plataforma. Em 2020, não pudemos realizar a AgriShow presencial por conta da pandemia. Foi uma tristeza para todo mundo, mas foi uma coisa absolutamente necessária. Agora, na última semana de 14 a 18 de setembro, fizemos a AgriShow Experience. Foi uma forma que encontramos de manter o nosso visitante, de manter o nosso expositor ligado às coisas da AgriShow, ligado aos lançamentos, ligada às tecnologias novas que pudemos e tivemos oportunidade de apresentar. Convido a todos para que no próximo ano, do dia 26 de abril a 1º de maio, estejamos todos juntos em Ribeirão Preto para a realização física e virtual da AgriShow que vocês conhecem e que todos reconhecem como um grande evento. Sejam todos muito bem-vindos para a AgriShow 2021, de 26 de abril a 1º de maio. A Fazenda Carnaúba, localizada em Taperoá, no estado da Paraíba, é um modelo de gestão e investimento certo em genética e manejo. Ela serve de exemplo de pecuária altamente produtiva no Nordeste do país. Pertencente à família Vilar desde 1791, a Fazenda Carnaúba está localizada no município de Taperoá, na Paraíba, a aproximadamente 258 quilômetros de distância da capital João Pessoa, e é considerada uma referência na criação e produção de zebuínos leiteiros. O sistema de produção de leite aqui da Carnaúba consiste em 3 processos distintos ao longo do ano. A gente tem no início das águas pasto pleno e aí a gente fornece às vacas um mínimo de suplementação. Essa é a condição ótima, a condição mais barata para produzir leite, né? Onde você tem a diária das vacas a mais barata ao longo do ano. Só que a gente sabe que a exigência nutricional de uma vaca que está lactante, que está produzindo leite, ela é alta. E aí a gente só tem ao longo do ano, dada a condição climática da gente aqui, de 30 a 90 dias o pasto na sua teor nutricional mais alto. Para o projeto funcionar, inicialmente a produção de leite é a pasto, com milho de suplementação. E à medida que o capim amadurece, Joaquim introduz na dieta a palma, cultivada dentro da própria fazenda e que chega a dar até 500 toneladas por hectare ano. Isso para os animais que estão em lactação. Então você vê que a gente precisa de ter uma raça que aguente esse manejo que vai de um extremo ao outro, do campo à cocheira. As raças escolhidas para o trabalho foram o Guzerá, há 50 anos, e o Sindhi, há 40, animais considerados versáteis para esse tipo de exploração. Para se ter ideia, na dieta à base de palma, a média de peso dos animais Sindhi é de 350 a 420 quilos e dos Guzerá de 400 a 450. Na Carnaúba,
é evitar ao máximo a intensificação da exploração no leite, uma vez que este é considerado um método vulnerável, pois necessita de grãos na dieta. O grão que chega em Itaperuá, a distância menor dele, ele percorre 600 quilômetros. Então, e a gente não tem nenhum controle sobre esse preço. E se você olhar a dinâmica da evolução, a curva do preço do milho e da soja, ela está numa inclinação superior à inclinação da valorização do leite e da carne. Basear a nossa produção, a nossa pecuária nesse sistema é nos tornar muito vulnerável. E dentro dessa ótica toda, a gente escolheu esse modelo de produção de leite, que deu o máximo de garantias a gente. E aí a gente optou por vacas Guzerá e Sinde pura, Zebu puro, vacas que vão produzir essencialmente à base de forragem, seja ela capim, seja ela palma, que a gente produz aqui em grande quantidade. Na ordenha, o bezerro, quando é novo, tem um tempo para ele, o que é considerado importante para a redução da idade do primeiro parto, além de fazer uma recria com desenvolvimento melhor. O bezerro ele mama um teto até os 80 dias, a gente tem dado da Embrapa que a partir disso, o bezerro Zebu, Guzerá e o bezerro Sinde, ele consegue se desenvolver sem comprometimento de ganho de peso, de nada, com restrição ao uso de leite. Pelo fato do bezerro mamar na vaca, a vaca quando termina a ordenha, o bezerro faz toda a secagem de leite residual e a própria saliva do bezerro é o melhor sanitizante feito pela própria natureza de custo baratíssimo. Como consequência da criação zebuína, a Carnaúba também fabrica queijos e todo o processo tem influência na qualidade do alimento que será comercializado. A dieta não é baseada em grão, as vacas não fazem uso de medicamento pelo fato da rusticidade, você não vê carrapato no gado, não vê a necessidade de usar carrapaticida, seja tópico, seja sistêmico no gado. Isso reflete na qualidade do leite, que vai refletir na qualidade do queijo lá na frente, vai agregar valor ao produto da gente. A gente precisa mostrar isso ao consumidor, porque isso cada vez mais é uma exigência do mercado consumidor, de ter na prateleira, nas gôndolas do supermercado, os alimentos chamados minimamente processados. O queijo artesanal feito nesse sistema de produção tem, segundo o produtor, um mercado cativo e crescente, que está disposto a pagar até 50% a mais no valor. Como a gente aqui partiu para a produção de queijo, a qualidade físico-química do leite das zebuínas, das Sinde e das Guzerá. A gente tem leite aqui com altíssimo teor de sólido, faz análise sistemática, a gente consegue leite aqui até com 5, 6, 7, até 8, 9% de gordura em alguns animais. E isso proporciona a gente, além de mais rendimento de queijo na queijaria, um queijo com sabor diferenciado. Todo esse cenário, quando você vai encaixando uma coisa na outra, você verticaliza o seu faturamento, né? Você aumenta a segurança de entrada de recursos na fazenda, seja ela pequena, média e grande. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos num instante. Até já! Dá orgulho ser produtor rural. Trabalhe duro, faça chuva ou faça sol. Tirar da terra tudo o que ela tem de melhor, colocando comida no prato de todo brasileiro. Informação, nosso maior insumo. Revista Rural. Você precisa ler. Na série Saúde da Soja, vamos falar hoje de uma doença que também é uma séria ameaça à lavoura, o mofo branco. Conhecido pelos agricultores brasileiros, o mofo branco é uma doença que pode atacar todos os órgãos da soja hospedeira, incluindo hastes,
ramos, flores, legumes e também raízes. Além disso, sua presença pode se dar em todo o ciclo, desde as fases de emergência. No entanto, os maiores danos ocorrem com maior incidência nos estágios reprodutivos. O mofo branco é causado por um fungo chamado Sclerotinia sclerociorum. E esse fungo, ao contrário da ferrugem, assim, vamos dizer, avaliando a evolução, ele é um fungo menos evoluído, ou seja, ele destrói a hospedeira. Ele causa uma teia micélica branca externa na planta, que é o que dá o nome à doença, né, de mofo branco. O micélio, à medida que vai crescendo, rapidamente forma os escleródios, que são as estruturas de resistência do fungo que permanecem nos solos viáveis de uma safra para outra e que compõem o inóculo presente na lavoura, aumentando assim a incidência da enfermidade ao longo dos anos. Em relação à soja, no Brasil nós vimos um aumento da incidência de mofo branco nos campos, mais ou menos a partir da safra 2005, 2006. Principalmente em áreas com temperaturas noturnas mais baixas, mais amenas, cerca aí de 15 a 20, 22 graus em média, né, dessas temperaturas mais baixas, e também de umidade constante, né? Então a frequência de chuvas é importante para o desenvolvimento da doença. Estima-se que atualmente cerca de 10 milhões de hectares de área de soja no Brasil estejam infestadas pelo mofo branco, e isso requer atenção por parte dos produtores no planejamento de medidas de manejo. Não é toda safra que nós vamos ter uma alta incidência e uma frequência assim, uniforme da ocorrência da doença todas as safras, porque justamente ela precisa dessas condições de ambiente, e no caso particular da soja, essas condições geralmente estão associadas a uma frequência regular de chuvas no período de florescimento da cultura ou de fechamento das entrelinhas e a redução da temperatura, né? O mofo branco tem potencial de redução de produtividade bastante elevado, com casos que registram perdas de até 70% em função de sua incidência. Nós vemos assim uma média de redução de produtividade na casa de 20% a 30%, às vezes até 35%, né? Então, é uma doença com alto potencial de dano. As medidas de controle, na verdade, não existe uma medida de controle que vá funcionar isoladamente. É preciso adotar um conjunto de medidas, de adotar integradamente, né, esse conjunto de medidas para que se tenha um bom controle da doença ao longo do tempo. Como estratégia de manejo, o sojicultor deve reduzir o banco de escleródios realizando ações que afetam a viabilidade dele no solo, além de adotar medidas que diminuam a produção nas plantas afetadas. Uma das principais estratégias diz respeito a um manejo cultural, ou seja, a adoção de plantio de semeadura em sistema de semeadura direta sobre palhada de gramíneas, né? As gramíneas não são hospedeiras do fungo, de Sclerotinia, e a formação de uma cobertura uniforme sobre o solo de palhada é muito importante e ela tem vários aspectos que vão ajudar no controle da doença. A escolha correta de cultivares é uma outra estratégia que vai auxiliar o produtor, se ele fizer o planejamento antecipado da safra. Nós não temos cultivares de soja resistentes a mofo branco. Algumas a gente vê até uma certa tolerância a nível de campo, a incidência da doença, mas esse fator, essa característica não é descrita pelos detentores. Mas o aspecto de arquitetura de planta é importante no caso de se cultivar soja numa área infestada com mofo branco. Então, escolher cultivares que tenham uma arquitetura mais ereta, menos engalhadora, que tenha folhas menores, que isso favoreça a aeração entre plantas e na entrelinha
da lavoura é muito importante. Você conhece o camu-camu? Pois é, pouca gente sabe, mas essa frutinha, típica do norte do país, tem um grande potencial de mercado e, acredite, chega a ter 20 vezes mais vitamina C do que a acerola. Você aí do outro lado da telinha conhece o camu-camu, chamado também de caçari? É uma fruta nativa da Amazônia e apresenta o maior teor de vitamina C do mundo, superando a acerola em 20 vezes. Com peso médio de 10 gramas, ela cresce nas margens dos rios, principalmente na época das cheias. Em seu meio natural, a planta pode permanecer submersa de 4 a 5 meses, e sua árvore frutifica entre os meses de novembro e março. A fim de incentivar seu aproveitamento e cultivo dentro do país, a Embrapa vem apostando em pesquisas sobre a cultura. No estado de Roraima, existem inúmeras espécies frutíferas de grande importância e com potencial de exploração sustentável e econômica. Dentre essas espécies, existe o caçari, que foi identificado através de um trabalho de prospecção realizado pela Embrapa em 2009. E aí identificou-se que essa espécie possuía um elevado teor de vitamina C e, por isso, muito apreciado pelas indústrias alimentícias, indústrias de cosméticos, indústrias farmacêuticas, porque além da vitamina C, essa espécie também produz diversos compostos antioxidantes. Técnicas para a disseminação de mudas e o aproveitamento do fruto para a agroindústria são objetivos das pesquisas realizadas, além de tornar possível a exploração sustentável do camu-camuzeiro, fazendo do fruto uma excelente oportunidade para o cultivo comercial. Os trabalhos de melhoramento genético são da Embrapa Roraima e se concentram em tecnologias para o cultivo em terra firme, passando pelo mapeamento da espécie no estado, além da propagação para a obtenção de mudas de qualidade e multiplicação das árvores de características superiores. Então essas são algumas das tecnologias, alguns dos desafios que a pesquisa está tentando responder nesse momento, de tal forma que no futuro nós possamos recomendar, né, um sistema de produção que possa ser viável técnica e economicamente para que os produtores possam cultivar comercialmente o caçari e a partir daí nós sairmos da produção ou da exploração extrativista da espécie e ofertar para o mercado, ofertar para os empreendedores frutos oriundos da produção comercial, porque só dessa forma nós vamos conseguir ter uma atividade viável, né, e geradora de renda para os produtores. Entre os meios de utilização comercial da fruta, um inusitado desponta como uma opção saborosa para o consumidor. Empresários de Boa Vista, capital roraimense, decidiram utilizar o camu-camu na fabricação de cervejas artesanais. A ideia é criar uma bebida de características regionais, a fim de atender um mercado que busca cada vez mais produtos diferenciados. Uma das características que o caçari tem é o amargor. Então, para o estilo que nós escolhemos trabalhar, ele casou perfeitamente. Hoje, praticamente, se consome muito, né, a imagem dessa fruta a nível da Amazônia. E tão somente era interessante nós incorporarmos isso, né, em uma cerveja, demonstrar isso para o restante do país, até mesmo porque o Brasil está criando um estilo de cerveja ainda, está se definindo esse estilo de cerveja. E nada melhor do que colocar as frutas amazônicas, né? Então eu acho que hoje, para a gente colocar uma identidade para o estado de Roraima também, seria interessante usar algo nesse sentido. O Grupo Telhar decidiu apostar firme na agricultura digital e hoje vem colhendo frutos significativos com o uso de tecnologia.
O mundo está mudando muito depressa. O surgimento de novas tecnologias é constante. Isso obriga todos os setores da economia a se adaptarem rapidamente à nova realidade. Com o agronegócio não é diferente. A agricultura digital vem permitindo que os produtores alcancem resultados de forma rápida e mais assertiva, controlando cada detalhe do processo de produção. O Grupo Telhar de Primavera do Leste, Mato Grosso, dedica-se às lavouras de soja, milho e algodão e encontram na agricultura 4.0 o caminho para uma maior eficiência. Hoje a gente tem buscado as ferramentas de monitoramento através dos tablets, dos smartphones, dos georreferenciamento, ponto por caminhamento, nós entendendo como é que ele está trabalhando o nosso monitor, como é que ele está se comportando dentro do talhão, qual é o caminhamento que está sendo feito e se nós estamos tendo pontos cegos ou não, para a gente poder ter uma avaliação de uma meritocracia e de uma performance desse monitor, qual é a qualidade do nosso monitoramento, as zonas de calor, de qual foi a praga, onde é que ela está, se a gente pode fazer uma aplicação generalizada ou se a gente precisa fazer uma aplicação generalizada no talhão, a gente pode fazer localizada, tendo uma eficiência de máquina e uma economia em consumo. Os resultados obtidos pelo grupo são indicativos do acerto na escolha pelas novas tecnologias. Nós estamos entendendo que hoje não tem como a gente trabalhar sem aderir à tecnologia no agro. Essa situação de coronavírus, de distanciamento, ele nos remete a ter um controle com uma visão que a gente precisa, que antes a gente tinha através só do conhecimento empírico. Nós precisamos estar mais presente sem estar fisicamente dentro da fazenda, onde que a gente consiga analisar, olhar remotamente e tomar decisões junto com quem está na ponta, mas entendendo que a gente está enxergando da mesma forma. Mesmo comprovando por números que essa é uma realidade que veio para ficar, ainda há muito agricultor relutante em digitalizar sua fazenda. Eu acredito que o agricultor ainda está um pouco relutante para algumas tecnologias, mas não tem, é um caminho sem volta. Hoje a gente precisa estar mais presente dentro da tecnologia e a tecnologia dentro do agro. Esse é o caminho. A gestão que está num ano, numa condição ou algo que até então sem precedentes de situação econômica, de situação de instabilidade e falta de um rumo definido, nós temos que trabalhar com aquilo que a gente sabe, mas abrir mão das tecnologias que estão ao nosso alcance. Algumas empresas fornecedoras de insumos para o agronegócio estão atentas à importância dessa introdução da tecnologia no campo e vêm criando canais de debate para levar conhecimento aos seus clientes. A Syngenta é uma delas. Principalmente nesse momento onde a gente precisa se reinventar, a agricultura digital vem se mostrando como uma grande ferramenta de levar a agricultura para o próximo patamar. Por isso a Syngenta vem investindo muito forte em agricultura digital. A gente pode perceber em conversas com grandes agricultores que isso já é uma realidade na agricultura e que por isso a agricultura é um dos setores que mais alavancam o PIB brasileiro. Está chegando a hora de irmos embora. Foi muito bom estar com vocês aqui mais uma vez. E lembre-se, se você quiser assistir de novo esse ou qualquer outro programa, é muito fácil. Basta acessar o nosso canal no YouTube. Combinado? Um forte abraço e até semana que vem. Tchau!